Vim TV Notícias. Oferecimento Porto Belo Shop, Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 1569, Centro de Montes Claros. O Vim TV Notícias já está no ar. Caminhoneiros fazem segundo dia de protesto pelas principais rodovias mineiras. E mais, acadêmicos da Unimontes sofrem com a falta de pagamento de bolsas de estudos. E você vai ver também, motociclista morre após ser atingido por banheiro químico na BR-365 em Pirapora, no norte de Minas. E mais, polícia prende 6 pessoas no norte de Minas por tráfico de drogas. E nessa edição a gente fala também sobre estudos acadêmicos que buscam avanço para a Justiça Mineira. Você confere agora no Vim TV Notícias. E a gente começa essa edição falando sobre as dificuldades que os acadêmicos da Unimontes têm enfrentado com a falta de pagamento das bolsas de estudos. Para se ter uma ideia, ao todo são 160 estudantes nessa situação e outros 662 estagiários e administrativos com atraso com os pagamentos. O Núcleo de Estudo e Pesquisa em Antropologia e Sociologia estava praticamente vazio nesta segunda-feira, reflexo da paralisação dos estagiários e bolsistas de iniciação científica da Unimontes. A gente faz trabalho nos departamentos, nas coordenações, a gente faz trabalho técnico-administrativo, ganha menos da metade do salário, né? E além disso, a gente ainda tem nossos salários atrasados há muitos dias. Roger cursa Ciências Sociais há 2 anos e há 4 meses está na iniciação científica. O problema é que em todo esse tempo de estudo, o acadêmico só recebeu a bolsa de R$ 400 referente ao primeiro mês. Bom, já há 4 meses, né, que eu estou na iniciação científica e a gente está tendo vários atrasos. Até hoje eu só recebi o referente a 1 mês. Nesses quase 4 meses. Caso a situação não se resolva, o estudante teme ter que abandonar a iniciação para conseguir se manter na cidade. Eu sou estudante de fora e eu dependo desse valor, que são R$ 400 para pagar aluguel e as contas. E por conta dos atrasos, inclusive, isso acaba inviabilizando minha continuação na iniciação científica. Problema parecido é enfrentado por este acadêmico de História. Sem o recurso da bolsa, fica difícil se manter na universidade. Eu estudo de manhã e aí eu tenho que cumprir uma carga horária na iniciação científica, que é 20 horas semanais. Essa carga horária eu pago ela em 4 horas por dia. Então eu preciso do dinheiro da iniciação científica para almoçar, para pagar a condução, da casa para a universidade, todos os dias de segunda a sexta. Ao todo são 160 estudantes nesta situação. Outros 622 estagiários administrativos também enfrentam atrasos, como é o caso de Eric. O acadêmico sempre recebe o valor de R$ 680 após o prazo. Em questão pessoal, cotidiana, atrasa minha vida por completo, porque eu vim de outra cidade, estou 1 ano em Montes Claros, eu preciso pagar aluguel, preciso pagar condução, o restante universitário que tem aqui dentro. Então, isso atrasa muito a minha vida pessoal. Em questão dentro da universidade, atrasa o funcionamento do DCE mesmo. O DCE é um núcleo, um departamento, podemos dizer assim, que trabalha especialmente para os estudantes, acerca dos estudantes, independente do caso de questão. E se nós fechamos, deixamos de fazer esse atendimento. E ele é um atendimento prioritário para os estudantes, porque nós somos o único lugar que eles têm um apoio, entende? O pró-reitor de pesquisa da Unimontes reconhece o atraso, mas, segundo ele, a situação deve ser regularizada em breve. Olha, a demora no repasse ela se dá em função das condições financeiras do Estado, que o Estado está atravessando atualmente, e nós já obtivemos uma sinalização que nos próximos 20 dias isso vai se regularizar. Então a universidade ela não repassa os recursos em função dessa demora no atraso do repasse do governo do Estado. Por meio de nota, a FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, informou que já foram realizados os repasses dos valores referentes às bolsas de abril de 2018 às gestoras responsáveis pelo pagamento. Esclareceu ainda que essas unidades executoras já foram inclusive comunicadas e a FAPEMIG reitera que está no aguardo da execução dos pagamentos. Já a Secretaria de Fazenda, até o fechamento dessa edição, não se pronunciou sobre o assunto.
E a gente continua falando sobre esse tema. Olha só, a cada tempo histórico tem o seu conceito de justiça. A frase é do jurista brasileiro Miguel Reale, que define a necessidade de adaptação do judiciário às mudanças ocorridas na sociedade ao longo do tempo. A pesquisa é uma delas, uma ferramenta que possibilita essa geração de conhecimento. A reportagem de Silvana Monteiro mostra como os estudos acadêmicos buscam trazer avanços para a justiça mineira. Confira. Ela exige de quem a executa não só a prática atribulada dos corredores forenses e dos julgamentos diários, mas muitas vezes uma dedicação à pesquisa, à inovação e ao desenvolvimento em várias outras áreas. Muitos magistrados e servidores estão empenhados em pesquisar o direito, na busca pelo aprimoramento da justiça. Carlos Frederico Braga é um deles. O juiz desenvolve uma pesquisa que tem como foco a análise do discurso sentencial nos processos penais. Em seus estudos, ele discute a necessidade de uma nova visão que possa construir uma mensagem mais apropriada à proteção sociojurídica dos envolvidos em processos da vara infracional da infância e da juventude. O interesse por esse ramo do estudo nasceu de uma visita oficial ao Canadá, em que ele representou o Tribunal Mineiro. Tempos depois, o magistrado retornou ao país para se dedicar, por 2 anos, ao desenvolvimento da pesquisa que deu origem a uma tese de doutorado, intitulada Justiça Restaurativa e Interações Socio-Institucionais, a disseminação da racionalidade do discurso restaurativo como política pública. A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal de Minas Gerais. O assunto também já está sendo discutido pelo Judiciário Mineiro. Virou tema de um curso ministrado pelo juiz na Escola Judicial, a fim de multiplicar o que foi aprendido lá fora com servidores e magistrados daqui. Eu acho que é um tema que é muito importante, porque é um tema que lida com ideias não só do Brasil, não só do Canadá, ela é baseada no direito internacional, mas vigente no Brasil, porque é baseada especialmente na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que é a base do Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu não tenho dúvidas que as conclusões que essa pesquisa nos proporcionou, a mim e a equipe de pesquisadores, tanto da Universidade de Ottawa, no Canadá, quanto da Universidade Federal de Minas Gerais, nossa aqui de Belo Horizonte, ela vai proporcionar que a gente tenha um olhar mais científico, mais qualificado para as pessoas que estão envolvidas no polo passivo de processos criminais, os réus. E a partir do momento que a gente consegue observar melhor uma situação, a gente vai dar maior incidência para o princípio constitucional da individualização da sanção. O desembargador Rogério Medeiros é um estudioso dos muitos territórios do direito e já lançou várias obras de literatura forense sobre os mais diversos temas. Ele defende o conhecimento como base para a segurança jurídica. Mais conhecimento, aprofundamento de conhecimento, ele traz mais segurança para julgar. O magistrado, quanto mais conhecimento ele tiver, e não só do direito, né? Nós temos hoje que dialogar na decisão de variadas causas com outros ramos do conhecimento, medicina, engenharia, economia, sociologia, história, né? São tantos ramos do conhecimento, psicologia, que nós, nos valendo deles, nos sentiremos mais seguros de julgar bem, de fazer a verdadeira justiça. A prática jurídica clama pela inovação, no intuito de superar os desafios e as peculiaridades apresentadas a cada novo processo. É o que defende Jair Eduardo Santana. Ele já fez carreira como juiz, desenvolveu vários projetos aplicados até hoje no Tribunal de Justiça de Minas e atualmente se dedica à consultoria e à pesquisa. É importante fazer dessas informações um ambiente de desafios para progredir com a entidade. A entidade, no caso, o Poder Judiciário. Todos têm maneiras diferentes de resolver os seus desafios. E isso nós chamamos de inovação.
Para se constituir cada vez mais como inovadora, democrática e acessível, a justiça precisa estar aberta a mudanças. Isso inclui até mesmo o método de se comunicar uma sentença. Um dos pontos levantados na pesquisa do magistrado Carlos Frederico Braga é que as decisões jurídicas ainda se pautam em uma linguagem herdada das antigas teorias da punição de meados do século XVIII. Esse discurso é marcado por noções como exclusão social, dor, sofrimento e penitência. Porém, os países que estão obtendo mais êxito no sentido de proteger a sociedade e de melhorar o estado de bem-estar social são aqueles países que estão investindo em outro tipo de termos, em outras palavras que compõem o texto de uma decisão judicial. São palavras de inclusão nos equipamentos públicos existentes, de inclusão nos sistemas sociais existentes, como, por exemplo, economia, religião, amor, educação, universidade. São sistemas que estão aí e que esses sistemas vão produzir as funções que são inerentes, são características deles. Foi exatamente o questionamento e a busca por ampliar o sentido de justiça que fez essa servidora da comarca de Uberaba investir em pesquisas sobre os processos que chegavam até ela. A assistente social, no mestrado e no doutorado, analisou as demandas de medidas protetivas em casos de crianças vítimas de violência e as consequências e a efetividade social das sentenças. Seus estudos se debruçaram também sobre a possibilidade da melhoria na efetivação de direitos infanto-juvenis, com a criação de políticas públicas que amparem a decisão judicial. Este caminho que leva a acreditar que o Poder Judiciário vai dar conta de efetivar direitos, na verdade ele confirma uma ineficiência e um distanciamento do Poder Executivo na realização de políticas públicas necessárias para a garantia de direitos sociais na área da infância e juventude. E eu concluo que o pedido de providência, hoje nomeado como as medidas protetivas, elas podem sim garantir direitos de uma criança em específico, de um adolescente em específico, mas ela sozinha, ela isolada, ela não contribui para se repensar as necessidades que há dos direitos na área da infância e da juventude de uma forma coletiva. Magistrados e servidores podem ser comparados aos músicos de uma orquestra. Pessoas diferentes, com bagagens e conhecimentos diversos. Cada instrumento tem sua função, naipes e sons distintos. Uma diversidade que constrói a beleza e a harmonia do conjunto. E ontem nós mostramos aqui no Vim TV Notícias sobre o movimento nacional dos caminhoneiros contra o aumento do diesel. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a paralisação continua na BR-251 em Francisco Sá, próximo a postos de combustíveis. Em Unaí, na mesma rodovia, os manifestantes estão concentrados na saída para Paracatu e também na saída para Brasília. A ação iniciou depois de 5 aumentos seguidos no preço do combustível. A boa notícia é que nesta terça-feira, a Petrobras anunciou que reduzirá os preços da gasolina em 2,8% e do diesel em 1,54% nas refinarias. É a partir dessa quarta-feira. A PRF informou ainda que o trânsito está liberado para veículos de passeio e ônibus. Outras rodovias também permanecem interditadas parcialmente. A BR-381, a 262 próxima a Joatuba, a BR-040 em Matias Barbosa, em Ribeirão das Neves, sentido BH. E na volta do intervalo, o motociclista morre ao ser atingido por um banheiro químico na BR-365, no norte de Minas.